Não sei se essa é uma coisa exclusiva da minha bolha, né, do lugar aonde ali, da minha bolha social, onde eu geralmente navego por águas internéticas, ou se isso realmente está acontecendo e eu sou só um pedaço. Mas eu tenho percebido que nos últimos tempos o lance magia, né, o tema magia, tem se aplicado bastante aqui na internet, né? A gente vê cursos brotando por aí, tudo, né? Pessoas falando diferentes linguagens e coisas acontecendo daqui e dali nas mais diferentes formas de manifestação. E eu não estou aqui, obviamente, para falar mal disso, né? Eu acho que tudo que a gente dá em algum momento um start, as coisas tendem a crescer, e se ela está crescendo é porque as pessoas estão felizes com aquilo. Só que existe um pedaço desse nosso mundo aí, desse universo mágico, que é pouco falado, embora acabe permeando todas as grandes escolas de magia de alguma forma, desde a OTO para Golden Dawn, até, sei lá, o Círculo Iniciático de Hermes, né, lá o CIH, a própria Ogon. Sempre que a gente vai falar de magia, de uma forma ou de outra, esse tema está por trás. Hoje a gente vai falar, então, da prática do hermetismo. Bom, para quem não sabe, eu sou um mago hermetista, né? Muito prazer, meu nome é Nino Denani, sou mago hermetista. E raramente a gente vê esse tipo de título, né? Mago hermetista, porque o hermetismo ele é uma escola filosófica que ela tende a ser pano de fundo de outras coisas que vão acontecer, por conta exatamente de ser uma escola filosófica. Quando nós estamos falando de escola filosófica, a gente está falando basicamente de uma forma de pensar as coisas. Quando nós falamos, por exemplo, da escola filosófica de Platão, o platonismo, a gente tem aquela história, né, que todo mundo conhece, do mundo das ideias, o mundo sensível, né? Então tem aquele lance do amor platônico, que é aquele amor que está no plano das ideias, é o amor perfeito, e tudo que sai daí é corruptível, né? É uma corruptela, o que vem para o mundo sensível é uma corruptela. É uma forma de pensar que foi sendo evoluída, né? Foi sendo questionada, melhorada, amplificada, e mesmo que hoje em dia nós tenhamos em nossa sociedade formas completamente diferentes de observar o tema amor, por exemplo, como foi dito, a gente ainda tem resquícios do pensamento platônico falando pra gente como pensar sobre isso, né? Então, sim, nós temos a ideia do amor ideal, né? Do amor idealizado, que quando a gente vai observar uma pessoa mais a fundo nesse processo do amar, nós conseguimos observar aonde ele está, se é um amor possível, plausível ou ideário. E assim a gente consegue, por exemplo, aconselhar essa pessoa. Dentro desse sistema todo, nós podemos fazer a mesma coisa com a filosofia hermetista. Não é segredo para ninguém que o hermetismo foi crescendo e, depois de muitos séculos dos livros publicados sob a alcunha do Corpus Hermético, né, os 14 livros que lá foram juntados, um escritor iniciado nos mistérios resolveu colocar a sua própria versão dos fatos. Isso não é nem um pouco condenável, isso acontece com quase todas as linhas de filosofia. Eu mesmo já fiz isso aqui, neste vídeo aqui sobre as 7 leis herméticas. Então, lançou-se o Kybalion, que veio trazer pra gente exatamente as 7 leis herméticas, tá? As 7 leis herméticas não passam muito de uma espécie de resumo, feita pelos esses 3 iniciados, que nós já sabemos que não são 3, a respeito do que ele compreendeu daquela formulação básica do hermetismo escrito no Corpus Hermético. Eu tenho várias ressalvas a respeito do Kybalion. Eu acho que ele é um livro iniciático barra profanizado, né? Ele é um livro que se popularizou demais. Mas a minha principal crítica a respeito do Kybalion é que ele tem um ranço muito católico escrito em suas páginas no subtexto. Mas de qualquer forma, ele traz pra gente muito o que pensar quando a gente fala, por exemplo, das 7 leis herméticas, né? Toda é mente, universo mental, a lei da vibração, a lei da polaridade, né? Tudo isso é muito bom da gente ver. E esta primeira parte do vídeo é exatamente um grande insight para você entender como
fazer o hermetismo na prática. Eu sei que a maioria dos novos magistas, né, ou dos aprendizes, dos adeptos, etc. e tal, estão interessados na parte fenomênica da magia. Então eles imaginam um livro de magia sendo mais para as Chaves Menores de Salomão, as Chaves Maiores de Salomão, do que para um livro como o próprio Corpus Hermeticum onde você tem poucas instruções de vida, no sentido de você pegar o que está escrito como se fosse uma receita de lasanha e resolver o assunto ali, como tem lá no Lesser Kings of Solomon, The King, e tá mais para uma espécie de perguntas que você pode fazer a respeito da sua própria vida. As pessoas esperam que um livro de magia seja como o The Lesser King of Solomon, The King, ou seja um livro de receita de lasanha. Você vai pegar isso daqui, vai fazer aquilo ali, vai sair em tal horário, observar a lua tal, pegar uma madeira de tal tipo para fazer uma vara e desenhar no chão tal coisa. As pessoas geralmente esperam esta parte mais vistosa, pirográfica até, né? Mais marcante, mais visível. Entretanto, raramente esta parte aqui é tão importante quanto esta outra parte aqui. Muitas vezes, se perguntar se você realmente precisa usar isso daqui, é muito melhor do que você pegar isso aqui direto. Entretanto, claro, nós sabemos que esse primeiro ponto, né, a parte filosófica da magia, é de difícil acesso, porque, em geral, a linguagem é muito complicada, muito difícil. Quando a gente está falando de Corpus Hermeticum, a gente está falando de 400 anos antes da nossa era, na Grécia, misturado com o Egito, então fica uma coisa muito complexa de você compreender, mas ainda assim dá para a gente tirar bastantes insights de lá, como por exemplo a ideia de você estar sempre em movimento, né? Sempre em constante mudança. Isso é uma coisa natural para um hermetista, pelo menos, né, dentro do cerne do hermetismo, o que faz com que a gente ache bastante estranho certas situações de tradição para um hermetista, né? Porque quando você propõe a mudança, né, tudo se move, como a lei da vibração fala, tudo está em constante alteração. É difícil você imaginar que uma pessoa se mantenha presa no mesmo lugar. E aqui, olha só que legal. Como é que está a sua vida? Você está fazendo as mesmas coisas esperando outros resultados? Então não é assim que se faz, né? Claro que isso é menos pirotécnico do que a forma de você fazer um rito, mas entretanto, ela é muito mais ativa para você e também muito mais precisa. Quando eu estou falando muito mais ativa, que também é um ideal lá que está lá no Corpus Hermético, né? Você tem o polo passivo, o polo ativo, todos nós temos os dois polos, que é a lei do gênero. Todos nós temos os dois polos dentro de nós e a gente escolhe aonde estar ali. E quando estamos falando de masculino e feminino, na Idade Média, onde o livro foi compilado, né, recompilado, nós estamos falando de energia passiva e ativa. Então a gente pode falar que nós todos, né, os magos têm energias passivas, energias ativas, e nós escolhemos aonde estar. Eu geralmente aconselho e falo que o mago é ativo até quando passivo. Uma clara alusão a essa existência dos dois polos. Quando a gente pega uma observação interior desta e fala assim, olha, vou olhar para dentro de mim para entender que eu preciso me mudar para que assim a minha vida mude, e ao mesmo tempo você exerça a vontade da mudança, você começa a alterar a sua realidade através do poder da vontade. Diferentemente de quando você faz um rito, porque na verdade você está dando aqui, na imensa maioria dos casos, o poder para um outro. Então você está se tornando um agente passivo de uma mudança, né? Porque em geral, como por exemplo na Goetia, você faz uma evocação, você dá o poder do rito na sua vida para um terceiro. Voltando ao que eu estava dizendo, quando a gente está falando dessa questão mais filosófica, ela se torna bastante complicada, e eu sei que ela não é acessível a todo mundo, e o meu canal, por exemplo, tem o papel de deixar essa linguagem mais simplificada. Entretanto, é comum a gente ouvir, pelo menos é comum eu ouvir por aí, as pessoas falando que eu estou deixando a magia chata, porque eu estou pegando essa parte filosófica e deixando essa parte fenomênica de lado. Infelizmente, as pessoas têm um processo psicológico, e isso e nem eu estou livre de cair, chamado de mente descontínua. A gente não consegue ver nuances de uma determinada situação e a gente prefere ver preto e branco. Na verdade, quando eu estou pegando essa parte filosófica, tudo que eu estou fazendo é deixando esta parte mais encantadora. Porque quando você se liberta
da ignorância, você tem formas de encontrar, de vislumbrar, de presenciar melhor as coisas do que quando você faz essas coisas no escuro, na ignorância. Você criar um rito, pegar uma noite sua e pegar o Lesser Key of Solomon the King e fazer tudo que você precisa fazer lá, vai te dar uma visão bastante interessante. Entretanto, quando você usa a filosofia, o conhecimento do homem, para entender e interpretar tudo aquilo, por que cada coisa está acontecendo daquela forma, você não só tem um poder maior de fazer esta forma que está no livro, como também você sabe como burlar essas coisas e criar a sua própria Goetia, que é o que vocês veem acontecendo comigo o tempo todo, que eu falo, olha, eu faço o rito particular dos meus atendimentos deitado na minha cama, sem acender uma vela, mas também lá na Ogon, eu faço o rito de magia cerimonial, com vela acesa, caldeirão pegando fogo, espada, varinha, né, baqueta e tudo mais. Por que eu consigo transitar entre esses polos? E não só eu. Todo mundo da Ogon e outras pessoas, o Goya, por exemplo, conseguem transitar entre essas questões todas e ainda assim ter seu trabalho de forma funcional. Exatamente porque a gente precisa entender a parte filosófica para depois compreender a parte ritualística, cerimonialista ou qualquer coisa assim, para só aí a gente ser livre o suficiente para escolher como trabalhar. A gente para de ser um escravo do sistema e passa a ser senhor dele. Claro, eu estou falando aqui com relação à prática mágica mesmo, né? Nesse negócio que vocês mais gostam de ver, que é fazer o ritual, acender a vela, essas coisas todas. Mas esta parte filosófica do entendimento do que é o hermetismo dá pra gente formas de nos entendermos, ou seja, através do conhecimento que o hermetismo propõe e de toda a evolução deste conhecimento, nós conseguimos fazer um olhar para dentro e com isso conhecermos-nos também, afinal, assim dentro como fora, concordam? E também a gente conseguindo esse autoconhecimento, nós passamos a agir para mudar o mundo a partir de uma forma concreta de mudança. O que quer dizer, basicamente, que a gente deixa de ver o mundo de uma forma efêmera, como, em geral, as pessoas que estão presas nesse lado, que gostam da beleza da magia, costumam fazer. Ou seja, antes da gente fazer um rito de prosperidade, por exemplo, nós vamos fazer uma projeção de como essa magia pode funcionar, como ela pode ter caminhos de aplicabilidade para que ela realmente funcione e nos traga nosso objetivo. É por isso que eu consigo falar para vocês que 96% dos meus atendimentos têm sucesso, porque a gente compreende essa parte aqui para depois fazer essa parte aqui. O que acontece no geral é que, como isso daqui, a parte filosófica, é mais complicado, as pessoas em geral partem para a parte ritualística e acabam se complicando lá. E eu posso dar um exemplo bem tosquinho para vocês entenderem isso. Vamos falar da minha querida Umbanda. Todos vocês sabem que eu tenho paixão pela Umbanda, né? Fiquei lá quase 20 anos e muita coisa gostosa eu tirei de lá e muitas lições também eu tirei de lá. Embora hoje em dia eu não seja umbandista e também não acho que religiões são a melhor resposta, também por isso eu saí, sim, tive boas lições de lá. E uma coisa ficou muito clara ao longo do meu aprendizado na Umbanda: a dificuldade que as pessoas têm de aprender as coisas que elas estão olhando. Era muito normal eu receber pessoas no terreiro que vinham de outro terreiro e falavam assim pra gente: nossa, Nino, eu fiquei 10 anos lá e meu pai de santo não prestava. 10 anos com o cara e ele não me ensinava nada, eu não aprendi nada de bom naquele lugar. E eu sempre me perguntava, porque eu sou educador, né? Eu sou licenciado, tenho licenciatura em artes plásticas, e eu me perguntava, como que alguém consegue ficar 10 anos num lugar e não aprender nada? O problema não é do professor, o problema é do aluno. E aí lembra aquele ditado? Quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. Se o discípulo não está pronto, ninguém vai ser um mestre para ele. O que acontece com essa pessoa é exatamente o que eu estou contando para vocês. Eles estão presos na parte fenomênica da coisa. Ou seja, eles estão olhando para frente, vendo o congá cheio de velas, vendo o ponto de Oxóssi sendo tocado, os pontos riscados no chão, o aroma da defumação, e estão só processando aquele negócio e deixando-se levar por aquilo. Eles não estão aqui vendo a parte filosófica de tudo isso,
que aí a gente vai ter que ter aprendizados muito mais profundos, como, por exemplo, de psicologia. Não necessariamente no terreiro, mas eu estou falando agora de magos, né? De psicologia. Por que que a gente usa aquela determinada erva? E não é necessariamente, embora a desculpa da Umbanda seja que não é porque isso limpa energeticamente, ou porque isso, porque isso faz aquilo. É porque o cheiro da erva é um poderoso gatilho, como foi falado nesse vídeo aqui, para que você, médium ali presente, seja trigado, seja engatilhado numa determinada situação mental. E a sua mente vai agir para outras coisas acontecerem. Então, música, a roupa branca, o som, o cheiro, tudo isso tem a função de te trigar. Se a pessoa daqui, que está ali preocupada, que ficou 10 anos e não aprendeu nada, tivesse só observado e olhado o que está acontecendo, então numa gira de caboclo o incenso é de olíbano, sei lá, ela compreenderia isso. O grande problema é que ela não fez isso porque faltou a parte filosófica da vida. E é por isso que quando me perguntam no TikTok, por exemplo, Nino, qual que é o meu primeiro passo para aprender magia? E eu falo, volta para a escola. É por isso que você tem que voltar para a escola. E é nesse exato alicerce aonde o hermetismo está posto. Ele vai te dar, como função filosófica, formas de você se perguntar a respeito das suas coisas. Se você está, por exemplo, indo mal num relacionamento, o hermetismo vai te dar aquelas 7 leizinhas lá, que você vai ver as 7 leis nesse espectro em particular e conseguir chegar a respostas que muitas vezes vai fazer com que você mude sem usar nada aqui, sem fazer amarração, sem fazer nada. Ou seja, você vai falar assim, toda mente, o universo é mental. Por que a pessoa está me largando? O que será que ela está compreendendo do nosso relacionamento que eu estou demonstrando para ela? Né? Porque como eu sei que toda mente, o universo é mental, eu também sei que o universo interno dela é um universo particular, que é diferente do meu universo, que é diferente do universo todo. O que eu estou mostrando não necessariamente é o que ela está entendendo. Então, vamos tentar conversar para saber o que está rolando. Ao mesmo tempo que eu percebi isso, então, a gente tem a lei da correspondência, certo? Assim, no micro como no macro e etc e tal. Então, como está o mundo em volta dessa pessoa que eu estou perdendo? Como estão os filmes que ela está vendo? Que tipo de filme? Que tipo de música? Quais são as amizades dela? Como é que ela está se relacionando com isso? Porque às vezes, talvez ela tenha umas amizades tóxicas que estão arrastando para esse lado. Às vezes os meus amigos são tóxicos e estão me arrastando para um lado que não é desejável ali para o relacionamento. E eu preciso pensar, lei do mentalismo, lei da correspondência, lei da vibração, né? A gente tem lá, tudo muda, tudo se move, tudo tarará, tudo está em constante mudança. Será que não está na hora realmente de mudar? Será que a gente não deixou cair no mesmo? Será que eu parei de aprender com ela? Parei de ensinar a ela? E por conta disso a gente entrou numa mesmice que não pode acontecer e a nossa própria energia vital está obrigando com que a gente se olhe e se repense quanto ao relacionamento para a energia continuar em movimento? Depois a gente tem polaridade, tudo é dual. Então será que essa questão dela estar se afastando não tem mais a ver com o fato da forma como ela me enxerga do que com a forma como que ela é? Então, de repente, não é uma vontade dela, é uma vontade que eu estou externando para ela e ela está rebatendo para mim. Enfim, vocês entenderam como é que é a coisa, eu espero. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que esse ano em particular, como eu estou fazendo coisas muito mais amplas, né? Eu tô fazendo aí o Hermetismo on the Road, que eu tô rodando o Brasil, dessa vez em mais cidades, eu vou até para Brasília. Tem aí o Ocultaria, que logo tá rolando. Já fui fazer evento lá em Porto Alegre, já fiz evento em Curitiba, já tô vendendo curso aí, né? O Teoria da Magia, tá crescendo pra caramba. Tô em vários podcasts grandes aí, fui no Inteligência Limitada, fui no Podpah, fui no Paranormal Experience, já fiz parceria com a Rosa e João do Assombrados, fui lá no LendaCast com o Dani, enfim. Então, como eu tô fazendo muitas iniciativas, né, as pessoas têm me ouvido e algumas pessoas têm saído com essa brincadeira do o Nino tá deixando a magia chata. Mas, na verdade, é porque você está tentando usar a magia como um escape. Você está usando a magia do mesmo jeito que um viciado usa a droga, né? Você está usando como uma forma de você camuflar os problemas da sua vida, de escapar dos problemas da sua vida e não como uma forma de resolvê-los. Quando você quer resolvê-los, adianta muito pouco você fazer a cerimônia se você não tem a filosofia por trás.
se você não tem a estratégia, se você não tem o conhecimento. Adianta muito pouco você fazer uma amarração se você não entender que você é uma péssima pessoa e está perdendo a sua namorada porque você foi um mau namorado, entendeu? Essa é a grande situação. Eu acho que quando a gente entende isso daqui, a magia fica muito mais divertida, porque aí o simples acendimento de uma vela passa a fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em joinha, divulga por aí. Se você adorou, se inscreve no canal e torne-se membro, porque a gente está fazendo muitas coisas legais para os membros nos últimos tempos. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo no campo de comentários para a gente tentar responder para você, ou quem sabe fazer um vídeo estendido deste daqui, né? De qualquer forma, espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você foi até agora. Tchau!